Alô, dia 28 de junho de 2019. Hoje, o segundo programa Pulando a Cerca. Pulando a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque o outro lado a gente enxerga. E enxerga o quê? Educação, saúde, justiça, democracia, ciência e lazer. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturians, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC e continua no ar. Pulando a cerca. Não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Vamos outra vez. A equipe pediu outra vez para a gente, de novo, convidar o simpaticíssimo, o gostosíssimo, o tesudíssimo, o Ronesier do clima. Olha só, vem pular a cerca Rony, vem pular a cerca, pula, isso. O primeiro pulo de 2019, né? De volta ao futuro. E ainda brinquei com isso quando eu saí do interior de São Paulo. Venho ao Rio no futuro e volto para o passado. Então, o Rony, você mais uma vez tem uma questão com o clima. E você veio agora no Rio de Janeiro, Brasil, o Congresso Internacional do Clima. Exato, sim. E você foi um expoente. Vamos falar sobre o clima. Você tem um tempo todo que você quiser. Bom, como o assunto é vasto, né? Se você quiser algum ponto de partida, a gente pode ter as coisas que eu falei em janeiro, né? Em relação ao clima, estava brincando com a equipe, sobre o que eu falei aqui em janeiro, em relação a carnaval, em relação à entrada da Rio Voador, que é chamado cientificamente, entrada do excesso de umidade, aí as tempestades e logo em seguida dos desastres apareceria algum político falando isso é culpa do aquecimento global. Virou uma coisa bem fácil, né? A gente fala assim, tudo é culpa do aquecimento global. Aí eu até brincaria, né, com todo respeito a todo mundo, né, mas quando o Marcelo Crivella, na Niemeyer, falou, isso é culpa do aquecimento global, eu falei, bom, mas ele é um bispo, né? Jesus Cristo falou, homens de pouca fé, vocês mesmos poderiam ter evitado a tempestade. Então nós estamos numa atualidade que essa mistificação do clima é muito perigosa e muito importante, porque no simpósio internacional da geoengenharia climática e plano B, chamado plano B, que eu falei em janeiro, ninguém sabe do plano B, agora mesmo ainda, desculpa, ninguém sabe. Plano B é um plano de aplicação de geoengenharia climática em larga escala planetária. Então, os problemas que nós estamos tendo no mundo são excessos de experiências de manipulação climática. E no final, a própria experiência, a própria manipulação pelo homem está gerando as catástrofes e em seguida a culpa é jogada para o Daniel que veio para cá de moto, nós que pegamos um Uber para vir para a entrevista, ou seja, o cidadão comum está levando a culpa sobre manipulações em larga escala, como a China, no simpósio eu comentei sobre isso. A China está fazendo manipulação em larga escala, declaradamente, em janeiro eu falei, mas ainda não era declarado. Aí finalmente a China declarou que realmente, basicamente o território de 2 vezes o tamanho da Espanha, do território da Espanha, é muita coisa. Quando você manipula o clima, logo em seguida você vai ter um resultado negativo. Naquele momento, o governo, no caso do governo chinês, ele se apresenta como uma grande solução. Conseguimos levar água, repor os reservatórios. Aí falei com a minha mãe, com família, amigos aqui, já estava no Rio, né? Falei, mas isso acaba dando um resultado inverso. E agora estamos tendo catástrofes na China, pessoas desaparecidas, comunidades inteiras destruídas, carros sendo arrastados, então vira uma cena hollywoodiana, como eu falei no simpósio, né? E
já complementando no simpósio alguns pontos que eu levantei com os cientistas de Harvard e etc., que eu percebia que muitos pontos eles mesmos não sabiam. Um perguntava para o outro, querem apresentar, não querem apresentar. No simpósio eu falei, vocês não querem apresentar, vocês estão empurrando essa geoengenharia climática como se fosse assim, olha, não tem saída, por isso que eles falam no plano B. Nós falhamos no plano A, que seria a redução das emissões, e que geram o aquecimento global. Então o plano B seria a manipulação comprovada e com aeronaves, falsos vulcões. E eu falo assim, mas escuta, com a patente do Bill Gates, com a patente da família Dupont, com a patente da ONG WWF, com a patente do governo dos Estados Unidos, ou seja, o nosso clima vai ficar à mercê da iniciativa privada e do governo norte-americano. Ainda não tive chances lá de me expor tanto e fazer tantas perguntas quanto eu gostaria, mas em janeiro eu comentei, né, nós estamos com um perigo imenso, que é a Embraer passando para a Boeing. E nós tivemos agora o sargento preso, né, com cocaína no avião, e pouca gente sabe que aquela aeronave, a Embraer 190, em 2010, quando eu comecei minhas pesquisas, uma universidade do Canadá encomendou uma pesquisa com uma empresa norte-americana, quais seriam as melhores aeronaves no mundo, né? Qual a empresa que produziria as melhores aeronaves para essa geoengenharia em larga escala planetária. E foi escolhida a Embraer 190, exatamente a aeronave onde estava o sargento, a aeronave presidencial, né? Desde a época do Lula, que saiu aquele sucatão e entrou. Então, uma audiência pública que eu participei em Araraquara, São Paulo, que é colada à Embraer, foi falado muito sobre isso. Os representantes que eram a favor da entrega da Embraer para a Boeing. Falaram, não, o senhor fique calmo, porque nós não vamos entrar na área militar, só vamos entrar na área comercial. Falaram, já começou o perigo, porque a aeronave comercial é que pode trazer a Terceira Guerra Mundial. Como eu falei, né, no próprio simpósio, o general Hamilton Mourão, em campanha em agosto de 2018, falou numa palestra do Banco Pactual, preparem-se, estamos entrando nas guerras climáticas. Avisei os meus subordinados antes de entrar para a reserva. Mataremos e morreremos pelo clima. Eu acho impressionante, falei isso no simpósio internacional, eu acho impressionante nós estarmos em junho de 2019 e nenhum local de imprensa, ninguém fala sobre isso. Então, o que pode existir de mais importante do que uma guerra? E mais, eu comentei ontem, eu coloquei alguns trechos do simpósio na internet e falei assim, é incrível, as Forças Armadas não estão preparadas para uma guerra climática. As nossas, porque Rússia, China, Estados Unidos vêm há décadas se preparando para essa guerra. Ou seja, nós somos só a bola da vez, porque eles podem ter armamento, podem ter estudos, tecnologia, mas falta a eles uma coisa que nós temos em abundância, recursos naturais. Então nós estamos correndo um risco imenso com essa história de empurrar a geoengenharia climática à força. E pouquíssima gente participando. Eu falo, 99,9% da plateia que estava, onde eu estava, não sabia nem o que era geoengenharia climática. Eles pensavam que o simpósio era sobre aquecimento global. E os cientistas tentaram ser claros. Não, isso a gente nem discute mais. Nós já estamos discutindo a geoengenharia climática e plano B. Aí vem como é falado, as teorias da conspiração, da nova ordem mundial. O segundo dia foi dia 10 e 11 de junho. O segundo dia foi sobre a governança do plano B. Ou seja, quem vai comandar esse plano B? Se nós somos chamados, e está facilitando cada vez mais agora com o G20, chamados de ignorantes, então vai ter um comando internacional para determinar como vai ser a manipulação do clima no Brasil. Zero, esquece. Nós temos que lutar contra isso. Não é inadmissível sob qualquer hipótese. Então, você está falando sobre uma guerra climática. Eu estou falando desde 2010, mas o general Mourão, que agora é vice-presidente da República, falou abertamente, eu espalhei o vídeo, porque muita gente pensa, não, mas você acha que ele falaria isso? Eu falei, eu não acho que ele falaria isso, está aqui o vídeo. Eu gostaria de uma entrevista pessoalmente com o general Mourão e fazer perguntas sobre vários detalhes. Porque eu percebo muitos militares, coronel, general, major, me procuram e pedem para eu não identificá-los, eu respeito. Mas me procuram perguntando sobre detalhes.
Então, como é que, de repente, um general que é vice-presidente anuncia que nós vamos entrar em guerras climáticas, sendo que a maioria dos próprios militares nem sabe o que é uma guerra climática, não sabe nem como ela pode ser feita. Em janeiro, eu ainda falei do Irã e Israel, né, do debate, mas não é só Irã e Israel, é no planeta inteiro. Qualquer manipulação que você faça, você vai alterar nas fronteiras pelas correntes aéreas. Eu não posso estender aqui muito porque seria muito detalhe para explicar para as pessoas. Mas o simples fato de manipular a atmosfera já é perigosíssimo para todos nós, e os próprios proponentes falam isso. Nós vamos ter que fazer, embora possa se transformar numa grande catástrofe ainda pior do que o aquecimento global. Então já é uma boa dica, né? Não façam. Então não façamos, né? Nós vamos dizer não. Eu gostaria de parabenizar o professor Paulo Artacho e o professor Pedro, que promoveram o simpósio, porque eles deram a chance. Mas uma pergunta que eu fiz no segundo dia, com todo respeito, mas nós estamos na Academia Brasileira de Ciências, debatendo o plano B, que é geoengenharia em larga escala, com a possibilidade de utilização para a possibilidade de chegar à guerra climática. E de repente, nós não temos nenhum representante do governo federal aqui, não temos nenhum representante do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Como a gente faz uma reunião internacional, um simpósio internacional, e o governo federal não envia nenhum representante, nem da ciência, nem da tecnologia, nem do meio ambiente? Então, a guerra climática pode determinar catástrofes. O deserto, tempestades sem fim. Severas, granizos gigantes. Tudo. É como se você fizesse uma guerra sem disparar um tiro. Fala mais sobre a guerra climática, o catástrofe com o deserto, tempestades sem fim. Como é que está acontecendo isso? Está acontecendo, e é onde seria deveria. Eu brinquei na internet, falei assim, gente, nós brasileiros estamos muito acomodados. Então eu sou tido uns 10 anos como boi de piranha. Vamos esperar ver o que vai acontecer com ele. E muita teoria da conspiração, vai parar um carro preto na frente da sua casa e você vai ser morto. Eu falei, não, vai ser morto todo mundo. Então, se eu vou ser morto por um carro preto, carro branco, carro azul, amarelo, avião que circula na minha casa, isso não está me interessando. Está me interessando uma nação inteira, sabe? Meus sobrinhos netos, meus sobrinhos. Está me interessando a próxima geração que vai enfrentar isso. Desculpa. Mas é colocado, não há saída. Se por um lado eles falam assim, não, mas o aquecimento global vai destruir o planeta. Então, por outro lado, vamos usar a geoengenharia climática, que pode ser pior do que o aquecimento global. Então, é claro e nítido o quanto é avisado. As televisões convencionais, os canais comerciais, o que eles passam? No domingo, como eu falei da outra vez, no Fantástico, no Domingo Espetacular, passa aquela informação já preparada. O aquecimento global, aí mostra o calor em excesso agora na Europa, aí mostra, daqui a pouco vai ter um reverso aqui no Rio de Janeiro, Sudeste, Sul, que o frio vai ser em excesso, aí fala, o frio em excesso é culpa do aquecimento global, vem fazendo esse pacote, e mostrando. Então, nós vamos precisar fazer a geoengenharia climática. Mas se tem 10 anos que eu venho falando, eu me afastei da TV Globo, onde ganhava bem, fazia o que eu gostava, me afastei para me empenhar nesse jornalismo, exatamente porque eu sabia, olha, vai chegar lá na frente e ninguém vai saber. Só que passaram 10 anos e continua ninguém sabendo. Aqui e TV Cultura foram os 2 lugares que abriram a câmera para falar, fala aí à vontade, sem censura. E, inclusive, eu falei, em 2017, eu falei da guerra climática. Quando eu saí, fui para casa, comecei a receber e-mail e mensagem. Pelo amor de Deus, você exagerou lá na TV Cultura. Você falou de guerra climática. Chegou em agosto, o general Mourão, em candidatura para vice-presidente, falou a mesma coisa que eu. Falei, bom, acabou a teoria, né? Agora é prática. Porque se ele fosse só candidato a vice-presidente ou se ele fosse só general, mas não, nós temos um general que agora há pouco saiu da ativa, que está na vice-presidência, e o assunto morreu. Nem ele mesmo fala mais sobre isso. Ou o presidente Bolsonaro não fala sobre isso. Guerra, nós estamos falando de guerra.
E tudo bem, quando saía da minha boca podia ser um exagero, mas agora saiu da boca do vice-presidente da República do momento. Ô, Rony, já que a UniTV é uma televisão universitária, explica com um detalhe o que é geoengenharia climática. Explica com um detalhe. A geoengenharia, ela já foi criada com digamos, um entorno de mistérios por eles mesmos. Então, vamos começar assim pela mais oficial, que já é uma porcaria, uma invenção de maluco, que eu questionei lá, dei o nome dos cientistas que propuseram, né, o braço direito do Barack Obama durante 8 anos, o médico Joe Holdren. Aí um deles lá de Harvard levantou e falou assim, não, ele é meu colega, ele... Não, como assim? Eu pesquisei. Como eu não tinha palavra para ter um debate, eu tive que só escutar a resposta, falar, não é. É sim, ele propôs durante 8 anos a geoengenharia que era necessária. Ele falava assim, o plano B está sobre a mesa da Casa Branca e da ONU. Então, essa proposta que eles apresentam, em princípio, seria a pulverização por aeronaves, aqueles rastros que as pessoas veem, se você observar, é confuso, que você vê uma aeronave e deixa um rastro gigantesco que atravessa o céu inteiro, outra aeronave passa, o mesmo modelo, mesma altitude, mesma umidade do ar, porque eles falam que é trilhas de condensação. Aí eu não vou aprofundar aqui para explicar que as trilhas de condensação necessitam de uma série de fatores, ou seja, seriam cristais de gelo. Então, se você, numa temperatura como está hoje, derrete o cristal de gelo. Mas, na proposta deles, seria pulverização de óxidos de alumínio. Por quê? Aí o raio do sol vai descer, vai formar nuvens artificiais, que foi de onde a gente falou, saiu tudo da invenção de Frederico Demarco, nosso cientista, né? Como você falou, universitário, em Araraquara, São Paulo, nem na UFSCar, nem o Unesp, ninguém sabia do Frederico Demarco. Aí eu mostrei a documentação que eu consegui levantar, a Unesp, a Faculdade de Letras e Ciências, o nome é Faculdade Frederico Demarco, é uma lei de 1966. Mas se você procurar os professores, os alunos, ninguém sabe do cientista, que é aquela história toda que eu contei. Ele fez a experiência atmosférica, foi indicado ao Prêmio Nobel de Física, mas durante o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, cada vez que dava alguma coisa, vamos chamar errada, como a queda de granizos gigantes que destruíram 2 bairros, ele entrou em depressão, como se o inventor do avião, Santos Dumont, para não ficar na polêmica de quem inventou o avião, que entrou em depressão. E ele falou, olha, tem vários observadores internacionais aqui que já estão vendo. No futuro, eu tenho o livro, Manda-Chuva, dos anos 40, no futuro a população vai enfrentar as guerras climáticas. No caso da ONU e da Casa Branca, que tem as patentes, no caso os Estados Unidos, a pulverização do alumínio, porque os raios do sol vão bater nessas nuvens, né, albedos que eles falam, e voltar os raios solares para o espaço. Então, isso atenuaria o aquecimento global, o suposto aquecimento global. No entanto, qualquer um sabe que o alumínio é péssimo para a saúde. É um terror. A semana passada, em Araraquara, eu não tenho TV assinatura a cabo, e aqui eu consegui assistir Discovery Science, um programa inteiro narrando tudo que eu falava, mas narrando de forma bonita, como se estivesse vendendo peixe, né? Inclusive, um dos cientistas fica sorrindo e falando, nós vamos precisar disso. Enquanto ele fala, o aviãozinho na produção deles lá, gráfica, fica rodando em volta da cabeça dele, deixando uns rastros amarelos. Ou seja, criança, adolescente e até adulto vê aquilo positivamente. Então, vai chegar um momento que eles vão falar... não tem mais jeito, nós precisamos da geoengenharia climática. Então não vai querer saber, não vai, como eu falei com aquelas professoras que saíram agora há pouco da outra entrevista, no Brasil nós temos esse problema, o desinteresse na ciência. Eu era um desinteressado na ciência. Eu pensava em pegar esse material e transformar em ficção, escrever um livro e fazer um documentário de ficção. De repente eu descobri que a realidade supera muito a ficção. Então, o óxido de alumínio já seria um problema. Mas eu brinco com eu falo, síndrome da Boate Kiss. Quem foi o culpado na Boate Kiss? Foi os músicos,
Foram os músicos, foram os donos da casa. Quem foi culpado? Ninguém, foi a fiscalização. O material que queimou, que gerava um gás, que matou até quem estava tentando salvar, do lado de fora, respirou aquilo, morreu, foi por falta de fiscalização. Uma boate, onde tem a prefeitura para fiscalizar, corpo de bombeiros para fiscalizar, sindicato de engenheiros e arquitetos para fiscalizar, ela incendiou e matou quase 300 jovens. Agora me diz, se tivermos 200, 300 Embraer 190 espalhados pelo Brasil para aplicar, quem vai fiscalizar tantas aeronaves e o que contém ali dentro? Então, por exemplo, o iodeto de prata, cloreto de sódio, que são a geoengenharia climática antiga, que foi a invenção do Frederico Demarco, com patentes, você absorve a umidade. Então, você sabendo que você tem, no nosso caso, que atravessa o Brasil inteiro, ontem à noite eu mostrei para minha família, né? Olha lá, toda hora eles mostram no previsão do tempo, que não deveria ser previsão do tempo, é projeção do tempo. Ninguém pode prever o tempo, a atmosfera é dinâmica. Então, você usa aquilo ali para sobrecarregar e essa corrente toda você pode jogar a chuva que deveria cair no continente, ela pode despencar toda no mar. O que você tem? Secas, que a gente vai ter agora, nesse período de inverno, começa a ter a seca. Aí os reservatórios baixam, a água dispara o preço e fica aquela dificuldade de racionamento. As hidrelétricas baixam, aí sobe a tarifa do amarelo, sobe para o vermelho, sobe para o amarelo e sobe para o vermelho. Então você manipula toda a economia de um país, as safras. Se tem muita chuva, granizo, destrói as safras. Se não tem chuva, destrói as safras. Então, com uma simplicidade, que é o iodeto de prata, cloreto de sódio despejado na atmosfera, você controla a economia. E foi assim que começou a primavera do Egito. É assim que está sendo manipulado lá no Oriente Médio, que está tendo a briga aí, está velada ainda, né? Até o dia que os generais iranianos falaram assim, Israel está manipulando direto o nosso clima. Então, você pode fazer isso, né, gerar seca, ou você sobrecarrega um pouco mais lá para cima, vai aproveitando, como eu explico no caso que eu estou morando lá em Araraquara, São Paulo, que é ao lado da bacia do Tietê. Você dá um reforço na bacia do Tietê e você vem descendo, vai criando, que eu não consigo, a cumulonimbus, chamada aquela Maju da TV Globo, hoje em dia, quando eu comecei o trabalho, ninguém fala das cumulonimbus, que são as nuvens que crescem em excesso para cima. Quando aquilo despenca de uma vez, aí causa as enchentes, as catástrofes que a gente vê em São Paulo, Rio de Janeiro, que eu falei da outra vez, e acabou que carnaval, até a passarela do samba estava cheia. Então, você não vai ter controle sobre tantas aeronaves. Eu não falar brinquei, mas eu questionei alguns cientistas lá sobre isso. Quem vai fiscalizar? Nós vamos pagar para ter fiscalização dos próprios estrangeiros que são donos? Não, mas não tem interesse em patente. Se não tivesse, Bill Gates não fazia. Porque, outra coisa interessante. O professor Viola, que é de Brasília, né, da Universidade de Brasília, comentou sobre o Canadá ter se retirado do protocolo de Kyoto, que aí dificulta quando você sai dos acordos. Eu falei, sim, tudo bem. E o Donald Trump, que tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas continua investindo no Acordo de Paris, não acredita em aquecimento global, mas continua investindo milhões e milhões em geoengenharia climática. Peraí, não tem sentido. Se você não acredita em aquecimento global, não concorda com o Acordo de Paris, para que você vai fazer investimento em geoengenharia climática se seria exatamente a suposta solução para aquecimento global? Aí eu falei claramente no simpósio, bons negócios, né? Ele não acredita em clima, mas ele acredita em bons negócios. Então, vocês me desculpem, mas para mim, essa apresentação de geoengenharia climática, plano B como necessidade, são meros negócios. Não tem preocupação com o clima, não tem preocupação com realmente a biodiversidade, a preocupação são com bons negócios. Os donos de patentes. Não é os donos de patentes. Eu falei, então, quem é? Quem é? Até então, são mais, acho que 25 patentes. Eles falam que não sabiam. Eu falei, como não sabia? Teve a reunião, eu não lembro, eu não sei pronunciar o nome da cidade na Índia, onde teve um simpósio similar ao que nós participamos, né? Eu jamais imaginava acontecer no Brasil, né? E foi levantado, feita a pesquisa, mais de 25 patentes de geoengenharia, e tudo da iniciativa privada. Então, se vai fazer no Brasil,
é a própria contratada para fazer a pesquisa, ela falou, olha, se for definitivo a aplicação de engenharia climática, se prepare, o clima do Brasil vai estar nas mãos da iniciativa privada, que é um perigo imenso, né? O simpósio, na verdade, foi a favor ou contra a guerra climática aqui no Brasil ou no mundo? Foi a favor ou contra? Era uma grande curiosidade minha quando eu vim. Eu vim tremendo na base, eu tinha conversado com algumas pessoas, com meu irmão, falando, na verdade eu não queria ir para esse simpósio. Eu acho que é um peso, uma responsabilidade muito grande nas minhas costas. Tinha que ser responsabilidade de cientistas. Mas eu gostei da iniciativa do professor Paulo Artacho, do professor Pedro, por isso. A forma que eles colocaram não foi assim, somos a favor ou somos contra? Nós estamos abrindo para a sociedade discutir. Só que, como eu disse, 99,9% não sabia. Alguns amigos meus, meu irmão que foi comigo, algumas pessoas próximas a mim que eu convidei para ir, sabiam da geoengenharia, sabem dos detalhes da geoengenharia, mas a maioria estava pensando que o debate, que o simpósio seria sobre aquecimento global. Então, eles realmente deram esse pontapé inicial. O problema foi, eu falei assim, eu não vi aqui Rede Globo, Bandeirante, jornais, eu não vi nenhum jornal, nenhuma emissora de TV, eu não vi nenhum representante oficial do governo federal, então se tornou um simpósio, um debate vazio, salvo os meus questionamentos, né? Os outros questionamentos eram em cima de aquecimento global, e eles mesmo falam, não é esse o tema, tipo, o aquecimento global, para eles assim, para a ciência acadêmica, é indiscutível. Então, a geoengenharia que foi para ser discutida não se sabia. Então, eu gostei. Foi o pontapé inicial. Agora, por exemplo, como foi em junho, nós estamos sendo aqui o segundo passo para isso. Geralmente, eu pego pedaços peguei, né, trechos da nossa entrevista para mostrar para as pessoas, olha, é isso que tem que ser debatido. Rony, então não foi a favor nem contra. Foi a abertura de foi em cima do muro. primeiro passo. Eu vou contar uma história. Uma pessoa desceu um acidente e desceu um patamar e morreu. Então, ficou lá em cá. Aí o pessoal, o santo, disse, vem cá, vem para cá, vem para cá. E o diabo, ao contrário, não falou nada. E ele ficou com dúvida. Aí o pessoal santo falou, vem para cá, vem para cá, vem cá. E o diabo não falou nada. Aí alguém perguntou ao diabo, olha só, por que o pessoal de lá está chamando para cá, e você está calado? Exatamente, quem está em cima do muro está do meu lado. Exatamente. O em cima do muro é o lado do diabo que não precisa falar nada. A tua expectativa do simpósio foi em cima do muro. Foi o primeiro passo e vai para cá ou para lá. Eu colocaria aquele exemplo que é sempre dado, né? O copo pela metade. Ele está meio vazio ou ele está meio cheio? No simpósio eu consideraria ele está meio cheio, porque eu já fui na TV Cultura 2 vezes falar sobre isso, estou vindo aqui 2 vezes falar sobre isso, fora o jornal impresso que eu trabalhei durante quase 2 anos, falando em 2012 e 2013 sobre isso tudo, mas dentro da Academia Brasileira de Ciências passou a um outro patamar. Cada vez que eu falava sobre guerra climática, ou sobre as patentes, sobre as aplicações, como é que tentava, né? Porque eu não tive tanta abertura para questionar, eu vi como o copo quase cheio. A partir daquele momento, aqueles professores de Harvard ou de ONGs, eles sabem assim, olha, lá no Brasil eles não são tão burros, eles estão a par. Como eu falei,
não, acha que não pode ser guerra climática? Como? A patente do brasileiro, do Frederico Demarco, de Araraquara, São Paulo, foi usada no Vietnã, oficialmente. A final da Copa do Mundo na Rússia, foi usada a patente dele oficialmente para evitar chuvas. E aí, quando me mandaram, né? Não é a patente do cientista que você estuda? Eu falei, mas está sendo usado de forma errada. Eles estão querendo evitar a chuva. Acabou que, lembra, aquela tempestade no Putin, os outros presidentes. Para o Putin conseguiram guarda-chuva, mas os outros presidentes tomaram aquele banho de chuva. A China usando a própria patente, o próprio sistema todo do Frederico Demarco, que é um brasileiro, em larga escala para 2 vezes o território da Espanha. Então já partiu a possibilidade de utilizar isso em guerra desde o Vietnã. Aí eu me lembro que eles com a cabeça, aí os outros perguntaram, é isso mesmo? Sim, é. Aí eles confirmaram. Então eles já viram que aqui no Brasil nós não estamos vivendo de teoria da conspiração e nem estamos boiando. Nós estamos cientes, nós queremos, como eu falei, fui bem claro. Eu já sei que vocês não, vocês, quando eu falo assim, é meio generalizado, não, mas a ciência acadêmica que apresenta a geoengenharia climática como solução. Eu não posso responder pelo professor Paulo Artacho, mas eu entendi. Eu li meses antes do simpósio, eu li um artigo dele e de vários outros cientistas falando, sendo bem clara a manchete, a geoengenharia climática, se for aplicada, ela pode matar milhões de pessoas pobres. É um perigo imenso. Não é só pessoas pobres, mas principalmente as pessoas mais vulneráveis, mais pobres. Então, eu entendi aquilo como uma negativa à geoengenharia climática. Como eles, eu não posso falar assim, que parece que eu estou falando em nome dele, mas como eles não podem peitar diretamente as proposições, no caso dos cientistas norte-americanos que estão loucos para aplicar isso no mundo inteiro, o que eles fizeram? Eles finalmente abriram para um debate. Tristemente, ninguém da imprensa estava lá. Eu falei, olha, eu não estou aqui nem como jornalista, estou aqui como cidadão. Porque, primeiro passo, eu sou um ser humano, um cidadão brasileiro. E eu quero saber. Só que, como jornalista, eu pesquisei bastante antes para estar aqui debatendo com vocês. Então, eu vejo como o copo cheio, ou como você explicou, né, e o restante também, né, da sociedade brasileira, eu vejo como você falou, quem está em cima do muro, o diabo nem precisa chamar, porque não são as pessoas más, as pessoas ruins que destroem o mundo, são as pessoas boas que não fazem nada. Porque elas ficam assim, como eu falei, o boi de piranha. Deixa eu esperar, vamos ver o que vai acontecer. Se acontecer alguma coisa boa, eu chego junto. Se acontecer alguma coisa ruim, eu não me meti. E isso eu falo assim, eu não quero ser herói, acho que o Brasil não precisa de heróis, nem de esquerda, nem de direita, nem civil, nem militar. Nós precisamos deixar de ser covardes. Deixar de ajoelhar para uma nação ou para outra, para potências internacionais, e falar, não, a verdadeira potência é a vida. E nós temos a biodiversidade, temos uma costa invejável para o mundo inteiro. Temos Alcântara, que é o melhor lugar do planeta para lançamento de foguetes, para colocação de satélites. Nós temos a Amazônia, nós temos uma bacia hidrográfica gigantesca, monstruosa. Temos terras e climas diferentes dentro do mesmo país, que eu falo, não é um país, é um continente. Isso é a verdadeira riqueza, isso é o verdadeiro poder. Que eu não queria citar, porque tem muito colaborador que talvez, colaborador do trabalho que não gostasse, mas o nióbio, ontem eu vi a relação do nióbio para fazer joias ou bijuterias. Bom, o nióbio ele é necessário para armamento de tiros repetidos. O nióbio é ele que dá a liga para o metal suportar aqueles tiros de excesso. O calor, exatamente. Os foguetes, para irem para o espaço, precisam de nióbio. E o nióbio é nosso. O nióbio está aqui no Brasil. Então, se a gente parar, pensar, começar a estudar um pouquinho mais de ciência, não é virar cientista, mas estudar e acompanhar um pouquinho mais a ciência, nós, que eu falo assim, generalizado a sociedade brasileira, nós vamos querer reagir sobre isso, porque nós vamos ter consciência, como eu falei assim, precisa de uma catástrofe, como foi agora em março, né, no verão. Essas catástrofes, vão falar, olha, isso ainda é pouca coisa, porque com uma mega tempestade, como foi de Friburgo, foram em torno de 1.000 pessoas mortas. Se isso ocorre aqui na capital, né, aqui no Rio de Janeiro,
é muito pior, porque a quantidade de comunidades, favelas, a serem atingidas é muito grande. Lá em Friburgo, Teresópolis, aquela destruição toda, né? Teve vários e vários corpos não foram encontrados até hoje. Alguns geólogos observaram até montanhas que não foram tocadas pelo homem, não tinha plantação, não tinha casa, não tinha nada, derreteu que nem manteiga. Imagina uma comunidade, uma favela no Rio de Janeiro. Então, eu tinha falado isso em janeiro e, de repente, veio de novo a coisa feia. Eu fiz o vídeo mostrando no Vidigal. E falo assim, ali foi localizado, foi o Vidigal, mas numa mega tempestade, que não é a coisa mais fácil de montar uma mega tempestade, que eu falo, a guerra climática silenciosa, onde você não gasta com um tiro, até a própria água do mar, que muitos me perguntam, mas não seria muito caro? Não, a própria água do mar é utilizada em engenharia climática, porque o iodeto, né, o iodo, ele vai absorver e ele vai dar refletibilidade, mas isso pode gerar as catástrofes. Então, como pode, por acidente, que foi o que ocorreu com Frederico Demarco nos anos 40, mais de uma vez, ocorreu em Buenos Aires. Ele foi na Argentina, né? O Brasil não estava dando muita atenção, aí ele foi chamado na Argentina e foi mostrar a chuva artificial, né? Aí caíram granizos desse tamanho. Aí saiu, eu tenho jornais, né, argentinos falando, o brasileiro veio fazer chuva artificial aqui, caiu granizo enorme. É claro, né, se você... o muro, né, do diabo, se o diabo não precisa te chamar, você só sozinho mesmo, você vai falar, peraí, se caiu uma bola de granizo, e o cara jogou iodeto de prata, se eu jogar 3 vezes a quantidade de iodeto de prata que ele jogou, eu posso fazer uma guerra climática e ninguém vai nem saber. Não vai nem saber. E se aparecer um maluco que nem eu falando, presta atenção nisso, reparou a corrente aérea, aí todo mundo olha assim, você está viajando na maionese. Eu falo assim, exatamente, a maionese. A galáxia é uma maionese. E a gente tem que começar a cair na maionese para começar a tirar o proveito do o que dentro dessas teses é de prático. Foi aonde eu falei, agora é a cereja do bolo, agora é o general Mourão falando das guerras climáticas. Pode não ter nada a ver com o que eu estou falando, mas é preciso ser explicado, né? Ele é vice-presidente, ele foi eleito, ele é o vice-presidente. Então agora tem que estar esclarecido. Eu imagino, alguém vai ver a entrevista, vai falar, meu avô é coronel, vou falar com meu avô. Todo mundo que tem parente militar, eu falo, convoca, chama, pergunta, quer que eu vá? Eu não viria ao Rio, mas eu falei com a Fátima Pinel, falei com várias pessoas, gente, talvez eu não tenha condições de ir ao Rio, mas vai lá, dá meu nome, escreve no papel, fala, esse cara aqui que está falando. Eu não tenho medo, não estou falando que eu sou corajoso, sou valente, estou dizendo, eu não tenho medo de debater, podem me convencer que eu estou errado, mas foi um susto no simpósio. Eu falei, peraí, tem cientista que não está sabendo de uma série de outros detalhes. Então, realmente, foi o primeiro simpósio. Deveria ter, pelo menos até terminar 2019, pelo menos mais uns 3 ou 4. Deveria ter para sair dessa estagnação que você falou do muro, né? Perguntou, foi a favor ou foi contra? Não, foi para as pessoas começarem a entender. Mas nem isso deu tempo das pessoas entenderem. Nem isso. As pessoas saíram de lá meio que ainda tentando entender o que é geoengenharia climática. E eram pessoas exatamente que, em tese, seriam assim mais próximas ao tema, mas não, eu senti que eram pessoas só ligadas a aquecimento global, pensaram que o debate era sobre aquecimento global. Então o simpósio foi um ato de liberdade, de coragem. Voz. Foi aberta a voz num país que o rico, um continente com tanta riqueza. E a defesa é, primeiro, a ciência. E foi um ato de coragem fazer um simpósio, trazemos cientistas de todo o mundo aqui no Brasil. Que o Brasil parece que é o bolo da cereja do bolo. É a cereja do bolo. Eu estou escrevendo agora o livro 2020, o ano seguinte, porque em 2009 eu descobri a história do Frederico Demarco, do cientista, chuva artificial, todo mundo falava com certa desdenha, né? Eu falei, mas vou pegar só o nome dele e vou pesquisar. 2010, aí eu já comecei a perceber
tudo que poderia acontecer. Falei, mas eu vou escrever uma história de ficção. Aí eu fiz um vídeo meio que resumindo tudo que eu achava. Olha que loucura, Daniel. Que eu achava que poderia acontecer. Nós estávamos em 2010. A aprovação do Lula era de 90 e poucos, eu acho. Eu acho que em torno de 90% de aprovação na transição do governo para Dilma. E no vídeo, eu não vou falar brincando, mas dentro da temática assim, do liga os pontinhos, eu falo assim, olha, e provavelmente a Dilma vai, no vídeo, vai sofrer um golpe, os ex-presidentes não vão poder se candidatar, nós vamos ter governo militar, e nisso, incrivelmente, vai ter toda uma parceria e vai aparecer um acordo internacional colocando a geoengenharia climática. Hoje em dia eu gelo quando eu lembro, né, quando eu mostro vários amigos, né, falo, caramba, que loucura. A Dilma saiu, tem mais militares do que civis coordenando o país. A geoengenharia climática foi incluída no Acordo de Paris, que foi assinado pelo Brasil, e então parece que nós estamos nos encaminhando para um grande problema, que seriam as guerras climáticas anunciadas pelos cientistas nos anos 40. Aí me chega em 2018, o próprio general Mourão falou, aí falei assim, realmente o Brasil é a cereja do bolo. Eu não estou querendo politizar o tema, mas ele é político. Mas o tema é político, é sério. O Brasil sendo a cereja do bolo, o que pode acontecer? É difícil. O Brasil, eu falo assim, eu queria ser roteirista, mas a história do Brasil é um roteiro que é tão cheio de surpresas, né, que é imprevisível. Por isso eu começo a entender assim, só a nossa interferência é que vai determinando isso. Por isso eu fico insistindo tanto no general Mourão o esclarecimento sobre as guerras climáticas. Por quê? Se partir dele aparecer, que não seja comigo, mas que aparecer ele... Não, o que eu quis... Eu imagino quais seriam as respostas. Mas tem uma frase que é marcante, né? Avisei os meus subordinados, mataremos e morreremos pelo clima. Preparem-se, porque as guerras climáticas são a maior guerra do século XXI. Então, a seriedade desse discurso, embora breve, embora curto, a seriedade desse discurso é o que deveria despertar em cada cidadão, como eu falei em janeiro, né? Se você vai poder ter uma arma em casa para se defender, vai ter uma pistola, vai ter agora rifle em casa para se defender pela violência. O que você vai ter em casa para se defender de uma guerra climática? Como? O que as Forças Armadas vão fazer se nós entrarmos numa guerra climática? É a grande pergunta, né? A grande questão. Como? Fazer uma bomba atômica. Então, nós vamos fazer uma parceria com um país que tenha bomba atômica para, se nós formos atacados, a gente mandar uma bomba atômica para lá. Tudo bem. Até uma guerra nuclear, a gente teria uma tese de como seria feita. E a guerra climática? Como é que é feita? Eu tenho, né, as respostas, tenho as minhas respostas, tenho os meus encaminhamentos para evitarmos, que eu falo, é melhor evitar essa terceira guerra do que vencê-la, porque vencê-la vai ser difícil. Quem tem o preparo para enfrentar, nem, vamos colocar os adversários, nem os algozes que atacassem o Brasil, tem noção dos resultados. Mas o livro que eu falei que eu estou escrevendo, 2020, o ano seguinte, eu peguei um artigo que é 2025, dos Estados Unidos, de como dominar o clima no planeta até 2025. Eles falam, não, mas isso é só uma tese. Pô, mas está muito temática, muito detalhado, e eu peguei boa parte disso, coloquei no livro, para as pessoas entenderem como pode ser feito. Eles mesmos falaram em detalhes. E foi em 1996, o artigo, o estudo, foi feito em 1996. Agora nós estamos às portas de 2025. Então, é por isso que eu agradeço muito ao professor Paulo Artacho e ao professor Pedro terem aberto o simpósio e falaram que terão outros, né? Teremos outras oportunidades, porque foi onde abriu a chance disso ser debatido. Lá eu não me senti assim, tendo muita voz. Várias vezes eu levantei a mão, tentei fazer pergunta, mas eles estavam certos, queriam diversificar. Várias pessoas fizeram essa pergunta. Só que nas perguntas ninguém sabia exatamente o que era. Rony, Falei pra caramba. Não, você falou o adequado.
não pra caramba. Falou, e um tema, parece que é um tema. O clima fechou com o tempo. O clima fechou com o tempo. Então, eu vou mais uma vez agradecer a tua presença, você divulgando a geoengenharia climática e o terror que pode haver numa guerra climática. Eu aposto que todo mundo que esteja assistindo vai se questionar, mas como é que isso acontece? Quem vai fazer? Então, a gente agradece mais uma vez a você, dando palmas a você pelo teu conteúdo, pela tua determinação, coragem de divulgar esse tema tão no clima fechado. Clima pesado. Pesado, fechado. Nuvens negras. Isso. Aqui no Brasil. E a tua contribuição no simpósio dizendo, a gente aqui não é bobo, não. A gente não é bobo, não. Então, a gente joga futebol, tem samba, tem tudo, mas também tem... A gente não é bobo, não. Então, vamos terminar o programa, que são 45 minutos, um tempo de futebol, cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca por vocês. E um tempo aberto. Valeu!